Você já se perguntou por que parece tão fácil de você desistir de um hábito novo, mesmo quando você quer colocar ele na tua vida? E como parece tão difícil abandonar um hábito antigo, mesmo que você queira tirá-lo da sua vida? Se você já pensou sobre isso, então fica aqui comigo, porque é disso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Carlos Henrique na área, mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque é disso que eu falo aqui em todas as mídias sociais. Vou reformulando. Nas principais mídias sociais você me encontra como o cara dos hábitos. Eu tô como o cara dos hábitos no Instagram. Então tem conteúdo no Instagram todo dia, tá bom? Todo dia. E também estou no TikTok. No TikTok, mesmo arroba, mesma coisa. No TikTok você me encontra todo dia, conteúdo novo todo dia, tá bom? E o tema do vídeo de hoje tem o poder de mudar o seu jogo, como todo tema que eu trago aqui tem o poder de mudar o seu jogo. E hoje nós vamos tratar da engenharia do hábito, tá? Reformulando, nós vamos tratar de um componente da engenharia do hábito, beleza? E que se você aplicar este componente do jeito que eu vou te falar aqui nesse conteúdo, isso tem o poder de mudar seu jogo, tá bom? Do que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar da repetição, o papel da repetição na formação do hábito, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que você vai ver nesse vídeo? Tá? A primeira coisa que você vai ver, o que é a repetição, tá bom? Segundo, quais os benefícios de você aplicar a estratégia da repetição na sua vida. Terceiro, eu vou responder eventuais objeções que você tenha. Quarto, eu vou te explicar o jeito errado de você aplicar essa ideia na sua vida, que talvez seja o jeito que você está aplicando hoje. E eu vou te dar um passo a passo do jeito certo de como que você faz para aplicar a repetição na sua vida da maneira mais estratégica possível, para te trazer o melhor resultado possível, beleza? Tá? Bom, então vamos lá, vamos pro conteúdo, porque olha só, tem muito conteúdo bom aqui para você. Então vamos lá, o que é a repetição? Qual que é o papel da repetição na formação do hábito? O que é repetição nesse contexto? A repetição é o ato de você praticar uma ação consistentemente no mesmo contexto até que esta ação se torne automática. Tá? E por que isso é importante? Porque olha só, imagina o seguinte, toda vez que a gente está começando um comportamento novo, este comportamento novo é novo para quem? É novo para o teu cérebro. Então você ainda não sabe. Então você precisa colocar muita atenção. Então no início é difícil. E assim, tudo que nós aprendemos, tá? Nós aprendemos com comportamentos novos. E vou dar uma devagada aqui rapidinho para você entender. Imagina a nossa mente como sendo dividida em duas partes, mente consciente e subconsciente. Muito bem. Mente consciente é o Carlos Henrique que está conversando com você. Subconsciente, o que está fazendo todo o resto. O meu coração bater, a minha postura, eu respirar, o sangue circular. O subconsciente faz isso. Muito bem. Tudo que nós aprendemos pela mente consciente. Ou seja, o que é isso? Você precisa colocar atenção para fazer. Exemplo para você, os primeiros vídeos que eu gravei disso aqui, cara, era muito difícil porque eu não sabia como é que funcionava as paradas aqui do computador, da câmera, eu não sabia. Então foi muito difícil, mas o que eu precisei fazer? Eu precisei repetir, 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 repetir. E cada vez que você vai repetindo, vai ficando mais fácil. Outro exemplo para você, se você que está me vendo, se você tem filho, tá? Você já viu, se você tem filho, você já viu, uma criança aprendendo a andar, como é que ela faz? Você observa que ela se equilibra, ela olha para o chão e ela vai colocando um pé na frente do outro com todo cuidado. Por quê? Porque ela não sabe andar. Então o que ela está fazendo? Toda a atenção consciente dela, ela está usando para colocar um pé na frente do outro. Outro exemplo para você, uma coisa que foi muito difícil para mim, foi aprender a dirigir. Eu acredito que tenha sido uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Foi aprender a dirigir. E eu aprendi velho, eu aprendi com 28 anos. Então, para mim, assim, eu saía tenso do volante. Por quê? Porque eu estou aprendendo. Então, meu cérebro está aprendendo aquele comportamento. Só que quanto mais você repete de forma estruturada, que é o que você vai ver aqui, você não vai repetir de qualquer jeito, tá bom? Você vai repetir direitinho, você vai repetir de preferência, tá? Com estratégia, vai ficando cada vez mais fácil. E a repetição,
Para a formação de hábito, você tem alguns componentes que eu já tratei em vídeos diferentes. Mas a repetição é um dos mais importantes. A repetição é um dos que mais acelera a formação de hábito. Tem mitos de... E se você está vendo esse vídeo, é muito provável que você já tenha visto aqueles mitos assim, reformulando. Que você tenha visto informações assim. Você precisa de 21 dias para formar um hábito, você precisa de 66 dias para formar um hábito, tá? E eu vou falar uma coisa para você. Não tem a ver com o calendário, não tem a ver com o tempo, tem a ver com a frequência. Vamos supor, vou dar uma devagada aqui. Vamos supor que você queira fazer o que eu estou fazendo, que você queira começar a produzir vídeo para a internet. Dentro da minha rotina, eu não consigo fazer um desse aqui por dia, tá? Então eu fazia um a cada 2 por semana, vamos colocar assim. Mas se eu quisesse acelerar muito o meu aprendizado, eu faria um por dia. Então, quanto mais você repete, quanto maior é a frequência, maior é a probabilidade de você transformar este comportamento, seja ele qual for, tá bom? Em hábito. Tem comportamentos que são mais complexos, tem comportamentos que são mais simples. Tá bom? O que seria um comportamento simples? Você tomar um copo d'água de manhã quando você acorda de manhã. E isso é uma coisa que eu estou em processo de fazer. Beber um copo d'água todo dia quando eu acordo. Muito bem. Tem comportamentos que já são mais complexos, tipo o comportamento de eu ir para academia, de eu ir treinar, por exemplo. Isso é mais complexo, porque envolvem mais coisas. Mas tanto para um comportamento simples, tá? Como beber um copo d'água, quanto para um comportamento mais complexo, como ir para a academia, por exemplo, a repetição estruturada, tá? Vai te ajudar muito com isso. Beleza? Tá bom? Carlos, o que é uma repetição estruturada? Seria mais ou menos o seguinte, olha só. A repetição no contexto que nós estamos falando, e eu vou compartilhar minha tela aqui com você rapidinho. Deixa eu ver que foi aí, a mágica aconteceu. E olha só, eu coloquei aqui para você a definição de repetição estruturada. É o seguinte, é o ato de praticar uma ação consistentemente, beleza? No mesmo contexto, até que ela se torne automática. Então, o contexto é extremamente importante. O que é o contexto? Tá? O que eu quero dizer com contexto? Mesmo local e mesma hora, beleza? Então, no exemplo de ir para academia, vamos supor, deixa eu voltar aqui para mim. Vamos supor que você queira começar a fazer atividade física, seja ela qual for, tá? Não importa. Então vamos supor, eu não vou nem falar de academia, vamos supor que você esteja sedentário na sua vida e que você queira adquirir o hábito de fazer caminhada. Então, muito bem, você vai repetir este hábito, tá? Você vai dar uma volta no quarteirão. Algo muito simples, algo muito fácil, algo muito básico para você começar. Só que como é que você vai repetir? Você vai repetir no mesmo contexto, ou seja, você vai dar a volta no quarteirão no mesmo lugar e na mesma hora. Então, suponhamos que a melhor hora do seu dia para você fazer caminhada seja, sei lá, no final da tarde, 6 horas da tarde. Então, você vai todo dia, 6 horas da tarde, e você vai dar a volta no mesmo lugar. Por quê? Porque quando você dá o mesmo contexto para o teu cérebro, isso vai ficando cada vez mais automático. Vai chegar um momento que você não pensa mais, que você simplesmente faz. Então, na frase do início desse vídeo, que eu falei, olha, não parece mais fácil de você abandonar um comportamento no início, logo que você queira? Sim, é muito mais fácil, porque o teu cérebro não está acostumado com ele ainda. É muito mais fácil de você parar um bom comportamento no início e é muito mais difícil você largar um mau comportamento no final, entendeu? Beleza? Então tá bom, olha só, uma coisa importante, tá? A repetição, ela não é teimosia e também não é força bruta. Não é com força. É neurociência. Você repetir é neurociência. Cada vez que você repete um comportamento, você cria no teu cérebro que os cientistas chamam de trilha neural. É como você fortalecer um músculo. Quanto mais você fizer, mais forte ele vai ficando. Beleza? Então, olha só. Não é repetir de qualquer jeito. Não é fazer, tipo assim... vamos colocar assim, no primeiro dia você vai motivado, tal,
você não precisa do mesmo nível de motivação. E é justamente por isso que a motivação, aquela energia, aquele entusiasmo, não é necessário. Não é. E eu vou falar para você o seguinte, se você tentar mudar qualquer aspecto da sua vida com motivação, você está adotando a pior estratégia, por uma série de motivos que eu já falei em outros vídeos, ainda vou fazer, já deve ter vídeo aqui sobre motivação, mas qual é a ideia? A ideia aqui é você utilizar a repetição estratégica. Então vamos lá, vamos falar, basicamente para o contexto desse vídeo, eu vou te dar dois tipos de repetição. Primeiro tipo de repetição, repetição deliberada. O que é isso? É uma repetição intencional. Nada mais é do que isso. É uma repetição estruturada com intenção e consistência. Então, você não está fazendo de qualquer jeito. Ou o exemplo que eu dei antes, o exemplo de ir para a academia. E não, eu vou te dar o meu exemplo agora, por exemplo. Ontem à tarde, eu fui para a academia, fui fazer um treino de perna. Eu fiz uma porcaria de treino de perna e tá tudo bem. Por quê? Porque agora a minha intenção é fortalecer no meu cérebro a trilha neural. Então, olha só, eu sou iniciante ainda, não vou todo dia. Então, segunda, quarta e sexta, eu faço meu treino. A intensidade, eu vi um cara chamado Leandro Twin, eu gosto muito dele. Ele é um ele produz muito conteúdo sobre musculação e tal. Eu gosto muito dele. E ele fala do treino, desses treinos fraquinho, treino fofo. Ontem eu fiz um treino fofo. Beleza, porque agora, e é uma coisa que durante um tempo eu errei muito na minha vida, muito, muito, muito. E é por isso que eu produzo conteúdo aqui para ajudar você, tá? A mensagem que eu tenho para você é o seguinte, você vai fazer ruim no início, vai fazer, porque primeiro você faz e depois você melhora. Porque você não tem como melhorar algo que você não faz. E era isso que eu fazia de errado antes. Durante um tempo, durante muito tempo, 6 anos da minha vida, eu fiquei acima do peso. Muito bem. Durante 6 anos, eu fiquei 25 quilos acima do peso. Porque eu não entendia que a frequência vinha antes da intensidade. Eu não entendia que a frequência vinha antes da excelência. Eu não entendia que para eu melhorar eu precisava repetir, repetir, repetir. Vai chegar um momento em que eu não preciso mais pensar. Que eu vou direto para a academia, no mesmo dia e na mesma hora. Muito bem. E aí, a partir deste momento, aí sim eu vou melhorar o meu treino. E uma das razões também é que eu tenho um personal, que é para mim, para minha esposa, só que ele só consegue dar aula para mim, no horário que eu tenho, uma vez por semana, que é segunda-feira. Então, segunda-feira eu faço com o personal, quarta e sexta eu faço sozinho. Então tá bom para começar. Eu estou começando, então a frequência vem antes da excelência. É isso. O treino é bom? Não, mas ele não precisa ser. Ele vai se tornar com o tempo. Beleza? Uma coisa, então, repetição deliberada, que eu acabei de falar, é estruturada com intenção e consistência. E nós temos a repetição aleatória, que é você fazer sem consistência, sem feedback, sem reforço. O que é isso? O que é repetição aleatória? Tá, eu vou para academia, mas eu vou um dia de manhã, eu vou um dia de tarde, eu vou um dia de noite, aí eu faço treinos aleatórios e o que acontece comigo? Eu não consigo fortalecer o hábito na minha cabeça. O que significa isso? Eu preciso pensar. Porque qual que é a beleza do hábito? Qual que é a maravilha do hábito? Você não precisa pensar. E olha só, Carlos Henrique, eu não tenho nenhum dado para te falar sobre isso, tá? Mas eu já li em alguns livros que num deles, um livro chamado Melhor que Antes, da autora chamada Gretchen Rubin. Ela fala que 40% do que nós fazemos, 40% do que nós fazemos durante o dia é por força do hábito. Ou seja, 40% de todas as suas ações, 40% de todas as suas ações, você faz sem pensar. Tá bom? Beleza? Muito bem. Agora, Carlos Henrique, por isso que eu te falo para você que eu não tenho dado nenhum para te falar, mas eu acho, olhando para a minha vida, que é muito mais que 40%. Tá? E eu acredito, que Carlos Henrique, faça 60%, 70% das coisas no piloto automático. Mas nem para mim, nem para eles, vamos supor que metade do que você faz, você está no piloto automático. Imagina, vou te dar uma ideia mirabolante agora. Imagina se
esses 40%, 50% das suas ações que você faz sem pensar, sejam as ações que você precisa para alcançar os seus objetivos. Imagina que loucura, imagina que, um exemplo muito comum, que você queira emagrecer. Imagina que você faça atividade física e faça a sua dieta sem precisar pensar. Imagina que você queira melhorar a sua situação financeira, que você faça o que você tem que fazer na sua situação financeira sem precisar pensar. Cara, a tua vida vai se transformar, e é justamente por isso que eu tenho esse canal aqui, porque o que acontece, o que muda a sua vida são seus hábitos, não são suas ações. A diferença entre ação e hábito. Hábito você faz sem pensar, ação você precisa pensar, beleza? Muito bem, então agora, o que é que nós vimos? Vimos o que é repetição, repetição deliberada e repetição aleatória. Muito bem, agora, uma coisa extremamente importante para você é o seguinte, quais são os benefícios de você entender este conceito da repetição, tá? Quais são os benefícios de você entender e aplicar isso na sua vida? Eu, Carlos Henrique, vou falar uma coisa para você. Eu só vejo benefício. Eu só vejo benefício, tá bom? Então, primeiro benefício que você vai ter, você vai criar consistência emocional e comportamental. E eu vou falar uma coisa para você. Olha só, essa consistência torna você muito mais fácil, torna você uma pessoa muito mais fácil de conviver. E o que eu quero dizer com isso? E coloca aqui nos comentários para mim se já aconteceu com você, de você conviver com alguém que você nunca sabe como é que a pessoa vai estar de humor. Se um dia ela está de bom humor, se um dia ela está de mau humor, tem nomes científicos para isso, mas do momento em que você mantém uma rotina consistente e a repetição vai te ajudar a construir essa rotina consistente. Então, se você é casado, tá? O teu marido, tua mulher, eles vão saber como lidar com você, porque você vai ter consistência emocional, tá bom? E você vai ter consistência comportamental. Pode parecer bobagem, mas é muito bom você conviver com alguém que você sabe o que esperar desta pessoa. Tá bom? Beleza? Segundo benefício, vai reduzir drasticamente a sua dependência de motivação. Ou seja, vamos lá. A motivação, ela é um componente importante para você criar um hábito, é um componente muito importante. Muito bem. Só que ela não é o único componente. E esse é o ponto em que a maioria das pessoas erra. Reformulando, esse é o ponto que a maioria das pessoas que quer construir hábitos, tá, falha, porque a pessoa depende da motivação. Então a motivação, ela é o spark, ela é a chama, ela é o start, beleza. Tá, mas você precisa de outras coisas depois disso, entendeu? Então, quando você começa a repetir um comportamento, seja ele qual for, você repete. Estou falando aqui da repetição deliberada, tá? Você repete este comportamento, cada vez menos você depende de motivação. Você não precisa estar feliz ou estar triste. E motivação aqui, qual que é um dos problemas? Dá para fazer um vídeo só dos problemas. Mas uma das questões da motivação é que ela é influenciável por vários motivos. Ele é influenciável muitas vezes pelo tempo, pelo teu comportamento, por saber se você está de bom humor, de mau humor, você entendeu? E do momento em que você faz essa repetição deliberada, o que acontece? Você não depende de motivação. Você vai lá e faz. É simples assim. Você vai lá e faz. Terceiro benefício. Terceiro benefício de você aplicar a estratégia da repetição na tua vida. Vai facilitar a automatização do comportamento. Então, olha só. Qualquer comportamento que você queira colocar na sua vida, qual é o grande objetivo de você colocar este comportamento? Sabe qual que é o grande objetivo? É você automatizar este comportamento, ou seja, transformar num hábito. Então,
qualquer comportamento que você queira colocar, qualquer hábito que você queira criar, o grande objetivo de você colocar isso na tua vida é você automatizar. Muito bem. O que vai facilitar muito a automatização? A repetição. A repetição vai fazer, a repetição deliberada, vai fazer com que você construa, com que o teu cérebro automatize este comportamento de forma muito mais fácil. Beleza? Então tá bom. Quarto benefício, você vai construir autoconfiança. Por quê? Porque nas primeiras repetições que você fizer, é muito provável, dependendo do hábito que você queira construir, é muito provável que você duvide. É muito provável que você duvide. Eu vou dar um exemplo pessoal para você. Faz uns 3 meses, no início desse ano, estamos no momento da gravação desse vídeo, tá? Tô gravando em 2025. Então, no início de 2025, eu comecei a sentir uma dorzinha chata no joelho direito. E um dos hábitos que eu queria colocar na minha vida era o hábito de subir escada. E eu construí uma regra para mim mesmo, que é o seguinte: toda vez que eu tiver que ir num lugar, onde eu tiver, que seja só um lance de escada, eu vou subir a escada. Então, se eu estou no térreo e eu quero ir para o primeiro andar, eu vou de escada. Se eu estou no segundo, eu quero ir para o terceiro, eu vou de escada. Então, sempre que tiver só um lance, eu vou de escada. Tudo bem. E com essa dorzinha no meu joelho, tava meio chato. Assim, eu vou fazer hoje. E eu fui fazendo. Nos primeiros dias, primeiro dia, segundo dia incomodou, terceiro dia incomodou, tal. Mas hoje não incomoda mais. Então hoje, por exemplo, eu não preciso pensar. Principalmente, eu sou de São Paulo, e aqui nós temos o metrô, que é um meio de transporte extremamente importante. E no metrô, toda vez que eu estou no metrô, eu tenho que subir um lance de escada, eu tenho que ir de um andar para o outro. Eu vou de escada. Às vezes, eu tenho que ir do térreo para o segundo andar, mesmo de qualquer prédio. Eu vou um lance, descanso 30 segundos e vou outro. Beleza? E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui ganhando mais confiança que o meu joelho ia aguentar. E ele aguenta. E ele aguenta. Então hoje, eu subo vários lances de escada por dia. Tá bom? E quinto benefício, quinto e último benefício. A repetição, ela vai te economizar energia mental para decisões importantes. E isso aqui é um tema à parte para um vídeo. O que acontece? Qual que é o maior benefício dos hábitos na sua vida? Por que eu falo sobre formação de hábito? Pelo seguinte: o que o hábito faz por você? O hábito, ele economiza energia mental. Você não precisa mais pensar. Carlos, mas economizar energia mental? Sim. Porque o que acontece? Quando você precisa decidir, e quanto mais importantes forem as decisões que você tenha que tomar, cara, isso consome muita energia sua. Você pode achar que não, mas consome. Eu vou dar um outro exemplo para você. Estamos em 2025 e no ano de 2024 eu eliminei 25 quilos. Muito bem. E uma coisa que eu percebi, eu fiz dieta e fiz atividade física, e uma das coisas que eu percebi em mim é que toda vez que eu furava a minha dieta é porque eu estava cansado. Então, o que isso tem a ver? Olha só, quando você está cansado, mentalmente cansado, tá? A sua tendência a tomar decisões ruins é muito grande. Então, quando você automatiza as partes mais não importantes, vamos colocar, mas quando você automatiza a rotina do seu dia, essa automatização, o que ela vai fazer por você? Ela vai preservar a energia mental, que muitas vezes a gente chama de força de vontade. Então, quando você repete, né, o que você quer repetir, você está economizando energia mental. Então agora, aí você fala: Carlos, isso é verificável? Sim, isso é verificável. Tem um estudo que foi feito, salvo engano, com juízes israelenses. Tá? E eu acredito que eu li todos que eu encontrei, livros sobre hábitos. E tá num desses livros, eu acho que é no livro Hábitos Atômicos. E o experimento foi o seguinte: juízes criminais da parte de conceder
liberdade condicional. Muito bem. Toda vez que o processo do cara que estava preso chegava para o juiz de manhã, né, havia uma tendência de resultado. Toda vez que o processo chegava na mesa do juiz no final da tarde, tinha outra tendência de resultado. E o que os caras perceberam? Que toda vez que o processo do preso chegava para o juiz de manhã, ele tinha uma probabilidade 65% maior de ser liberado do que quando chegava no final da tarde. Por quê? Porque no início do dia, de manhã, o juiz estava bem, o juiz estava descansado. E qual é o trabalho do juiz? É tomar decisão. Beleza? Então tá. Então, ele se debruçava no processo, ele estudava o processo. Então, a probabilidade da pessoa ser liberada era 65% maior. No final da tarde, o juiz já estava cansado. Então, quando você está cansado, ele fala assim, eu não vou ler isso aqui, qual que é a decisão mais segura? Eu vou negar. O cara está preso, deixa ele preso, amanhã eu vejo isso. Você entendeu? Então, voltando aqui para o tema, quando você repete, você preserva energia mental. Para quê? Para você colocar essa energia em coisas que realmente requeram a sua atenção. Beleza? Então vamos lá, vamos só para amarrar aqui. Cadê o negócio? Sumiu agora? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Deixa eu voltar aqui para mim, eu vou ajeitar aqui para compartilhar com você. Vejamos. Agora vamos ver se vai agora. Aí, foi. Então, benefícios de você aplicar repetição na sua vida. Você vai criar consistência emocional e comportamental. Vai reduzir a dependência de motivação. Vai facilitar a automatização do comportamento. Vai construir autoconfiança em você e vai economizar energia mental para as coisas na sua vida que são realmente importantes. Quando você tiver que decidir tomar decisões realmente importantes, e se por acaso você tiver que tomar essas decisões mais ou menos no final da tarde, você vai ter condição de fazer isso. Você vai ter condição de tomar uma decisão mais acertada, tá? Mas aí eu fiz o meu caso aqui, montei o caso aqui para você. E você pode me dizer o seguinte, você pode falar, Carlos, porra, brother, mas, mano, repetir é chato. E eu vou falar para você uma coisa aqui, ó. Eu vou falar uma coisa para você. Espero que você esteja preparado para ouvir. E eu vou falar o seguinte, repetir não é chato. Repetir é libertador. Por quê? O que repetir vai libertar? Repetir vai libertar, como eu falei para você, vai libertar a sua mente, vamos colocar assim, de você ter que decidir todo dia. Tá? Exemplo para você. Uma das decisões que eu tomei em 2023, né, ao longo do meu processo de emagrecimento, foi levar comida da minha casa. Então eu não comia na rua. Então como é que eu fazia? Eu preparo os meus alimentos, né? Ainda faço isso de domingo, tal, as marmitas bonitinhas, congelo, e todo dia eu só tenho que abrir a geladeira e pegar a marmita. Eu não preciso pensar o que eu vou almoçar. Por quê? Porque toda vez que você tem que pensar, dependendo do seu estado emocional, você toma decisões ruins, entendeu? Então, mesmo nos dias que eu estava cansado, que eu estava estressado, vamos colocar assim, eu já tinha decidido o que eu ia comer. Então, eu repeti o ato de levar marmita, de comer a minha comida, isso me libertou. Isso me libertou de quem? De mim mesmo. Porque eu falei para você, toda vez que eu furei a minha dieta que eu estava estressado. E aí você pode me dizer assim, Carlos, mas você não sente vontade de comer outras coisas ao longo da semana? Eu falo assim, eu sinto muita vontade. Mas o que eu faço? Eu tenho uma regra para mim mesmo. Carlos Henrique, primeiro você come o seu lanche. Depois que você comer o seu lanche, você pode comer o que você quiser. E essa regra funciona para mim pelo seguinte. Existem pessoas que elas escolhem abdicar de um alimento. Então, tem gente que não come açúcar, tem gente que não bebe, tem gente que não come isso, não come aquilo. O meu irmão caçula não come arroz. Ele evita carboidrato. Tá bom. Não, eu não gosto de me privar de nada. Então, quando eu falo para mim, Carlos Henrique, você pode comer de tudo, puta, me liberta, eu posso fazer o que eu quiser. Mas primeiro, minha regra, eu vou comer o meu lanche. Sabe quantas vezes eu furei a minha dieta depois que eu comi o meu lanche? Nenhuma.
Nenhuma, porque eu faço um lanche nutritivo, eu faço um lanche gostoso, eu faço um lanche que me sacia, certo? Eu não fico com fome e tira aquela larica de eu querer comer qualquer coisa. Então essa é uma coisa, esta decisão de repetir o meu lanche, de levar minha comida, isso me libertou, beleza? Então, eu vou falar pra você, não é chato, na minha visão, tá? Não é chato, é libertador. Segunda coisa que você pode me dizer é o seguinte, Carlos, tá, eu preciso de variar, eu preciso variar, Carlos, senão eu me entedio. Puta, eu fico entediado, eu acho chato pra cacete. Principalmente, eu sinto tédio se eu ficar repetindo. E eu vou falar pra você o seguinte, olha só, variar é importante, tá? Você ter variação é importante, mas para você masterizar qualquer coisa, e eu vou falar de uma coisa para você, essa questão de hábito, ela vai te ajudar muito, muito nesta ideia de masterização. Porque no mundo que nós vivemos hoje, e eu demorei um pouco para entender isso, mas eu vou te falar. No mundo que nós vivemos hoje, é extremamente importante para qualquer coisa que você vá fazer, tá? Que você seja especializado. E aí você fala assim, Carlos, como assim? Olha só. Pensa nos profissionais mais bem pagos que você conhece. Pensa, se você gosta de atleta, tá? Vou chutar aqui. Se você gosta de atleta, pensa nos melhores atletas que você conhece. Tá? Eles são o quê? Eles são especializados. Eles não fazem várias coisas. Eles são muito bons em uma coisa, basicamente uma coisa. Então, eu entendo zero de futebol, mas pensa nos melhores atletas de futebol. Vamos falar de atleta que é bem fácil. É mais fácil de todo mundo se relacionar com o atleta. Eles são especializados. Os caras não são bons em 10 coisas. Eles são muito bons em uma coisa. Eles são muito bons em um esporte. Ele pode ter um hobby? Pode, ele pode ter um hobby. Vou dar um exemplo para você. Olha só, Michael Jordan, tá? Michael Jordan, ele se aposentou um tempo, acho que no final no final do século passado. Acho que 97, 98, eu não sei muito bem a história dele. Mas uma coisa eu me lembro. Ele se aposentou, ele foi jogar golfe. Tá bom. Acho que participou de alguns campeonatos de golfe. Mas a pergunta que eu tenho para você, ele ficou famoso por jogar golfe? Não. Ele ficou famoso por jogar basquete. Então, se você quiser se destacar, se você quiser aprender, se você quiser melhorar em qualquer coisa, tá? Você vai precisar consolidar este comportamento. E você só consolida este comportamento depois que você transformou o comportamento em hábito. Beleza? E de repente você fala assim pra mim, tá bom, Carlos, mas puta merda, se eu repetir não ver resultado, isso me desmotiva, né? Eu fico, pô, eu vou pra academia, eu repito aquilo lá e eu não vejo mudança nenhuma no meu corpo e eu vou ficar desmotivado. E eu vou falar uma coisa pra você, olha só. O resultado, ele vem do efeito, e é um negócio muito louco isso, é o efeito cumulativo, entendeu? Do comportamento. Ele não vai vir do comportamento em si. E olha que interessante. E eu vou falar uma coisa que eu acredito aqui para você, tá? Tem um conceito chamado inconsistência temporal. O que é isso? Esse conceito de inconsistência temporal é o principal motivo pelo qual as pessoas abandonam os bons hábitos. E eu falo aqui bom hábito, tá? Tudo que vai te ajudar na tua vida é um bom hábito. Hábito ruim é tudo que te atrapalha. Simples assim. E você decide o que é bom para você, não sou eu. Mas de uma maneira em geral, essa classificação vai te ajudar. Tudo aquilo que vai te ajudar na tua vida, que vai te levar onde você quer chegar, a gente chama de bom hábito. Tudo aquilo que te desvia do caminho, a gente chama de mau hábito. E o que é essa inconsistência temporal? Tudo aquilo que te ajuda, todo comportamento que for acrescentar na tua vida, o resultado você só vê muito depois. Tudo aquilo que te atrapalha, você sente o resultado na hora. Aí você fala assim, Carlos, como assim? Olha só. O hábito da leitura.
É um hábito que eu adoro, é um hábito que eu tenho, é um hábito que eu propago nos meus vídeos. Muito bem. Tem um detalhe: o hábito da leitura vai mudar a sua vida do dia para a noite? Não. O hábito não vai mudar. Não vai. Você vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 10 livros e a sua vida vai ficar exatamente igual. Por quê? Porque a leitura, ela muda a tua vida, mas não dessa forma, não é automático. Agora, por exemplo, você comer junk food, né? Você comer alguma tal comida gordurosa, tal. O resultado, o prazer que você vê imediatamente, tá? Mas o resultado negativo, ele vem no longo prazo. O que isso tem a ver com o assunto? O hábito vai mudar a sua vida e repetir vai ajudar você a instalar esse hábito. Então, no meu caso, que eu falei para você, que eu fui para academia ontem e fiz um treino fofo. Muito bem. Agora, o meu objetivo não é fazer um treino forte, o meu objetivo é instalar o hábito de ir para academia. Porque depois que eu tiver o hábito de ir para academia, aí eu vou prestar atenção nos meus treinos. Agora, em inglês tem uma expressão chamada showing up. Por que eu falei de inglês? Porque a ideia não tem em português. Que é mais ou menos o seguinte: show up é o ato de você ir, de você aparecer. Então, para mim, agora eu estou masterizando, eu estou instalando, eu estou repetindo para eu masterizar o hábito de ir para a academia, não de treinar. Eu não estou na fase do treino, eu estou na fase de ir. Então, primeiro eu tenho que ir e depois eu melhoro o treino, beleza? Então, olha só. O resultado que você quer de qualquer coisa, ele vem da acumulação e leva um tempo. Vai levar um tempo. Não é automático. Tá bom? Então, mesmo que você se sinta desmotivado, mesmo que você ache que é chato e tal, quanto mais você fizer, mais libertador, melhor você vai ficar, tá bom? E agora vamos avançar para o jeito errado de você usar essa ideia. Carlos, por que você fala do jeito errado? Porque sempre tem um jeito errado. E por que eu trago isso aqui para você? Porque se você hoje, na sua vida, eu falar para você, eu comentar aqui, e você falar, caramba, eu estou fazendo isso, você tem condição de parar agora. Tá bom? Então, se você está fazendo do jeito errado e você já percebeu que é o jeito errado, você já tem condição de mudar isso agora na sua vida. E vamos lá. Primeira forma do jeito errado. É o que eu fiz algumas vezes. E tem um disclaimer aqui que eu preciso fazer. Deixa eu ver aqui. É isso. Olha só, eu sou a melhor pessoa para você aprender sobre hábitos. Eu sou a melhor pessoa. Sabe por quê? Porque todos os erros que eu comentar com você nos meus vídeos, eu cometi esse erro. E tá tudo bem. Tá bom? Então eu tô falando para você do jeito errado. Primeira forma do jeito errado. Tentar criar vários hábitos ao mesmo tempo. Então você pensa o seguinte: bom, eu vou para academia, então eu quero ir para academia, eu quero ler, eu quero fazer tal. Você coloca 5, 6 hábitos ao mesmo tempo. Por que este é o jeito errado? Deixa eu ver se eu acho aqui para você, mas eu vou explicar que é melhor. É errado pelo seguinte, porque você está dando uma sobrecarga cognitiva para o teu cérebro. Pensa num hábito como se você estivesse aprendendo alguma coisa nova. Você está aprendendo. Então, Carlos, mas eu não estou aprendendo a ir para academia. Sim, você está aprendendo. No meu caso, eu estou aprendendo. Eu não estou nem aprendendo a treinar, eu estou aprendendo a ir. Você entendeu? Carlos, isso é ridículo. Sim, é ridículo, mas é verdade. Eu estou aprendendo a ir. Então, se você está querendo instalar o hábito da leitura, você não está aprendendo a ler. Você está aprendendo a pegar o livro do mesmo jeito na mesma hora. Você está aprendendo. E essa percepção de estar aprendendo, isso me libertou, porque agora eu sei que eu vou aprender as pequenas coisas. Se você tem o hábito de se atrasar para os lugares, tá? E tem gente que tem esse hábito e você quer chegar pontualmente. Você não está aprendendo a sair de casa. Não, você está aprendendo a sair de casa com um tempo razoável para você chegar na hora. Você está aprendendo. Eu, no meu caso, eu estou aprendendo a ir para a academia. Aprender o treino é outra ideia completamente diferente. Por isso que eu não ligo para o treino. Todo o meu foco está em ir. Beleza? Beleza. Então, quando você tenta criar vários hábitos ao mesmo tempo, é como se você estivesse tentando aprender várias matérias ao mesmo tempo. Não, isso vai te sabotar. Segundo
Segunda forma de você aplicar isso do jeito errado é você depender de motivação. Então é você falar assim, ah não, eu vou repetir isso aí, eu tenho que repetir. Meu exemplo, eu tenho que repetir, mas eu não estou com vontade de repetir não. Eu vou esperar eu tá com vontade de repetir para eu fazer o comportamento. Eu vou falar para você, ontem à tarde eu fui para academia, eu tava com vontade zero de ir para academia. Eu fui e assim, eu me engano. Carlos Henrique, tento enganar o meu cérebro e eu falo o seguinte: Carlos Henrique, lindo, maravilhoso, eu te amo. Você não precisa treinar, você só precisa entrar na academia. Só isso, não precisa nem treinar, você só precisa entrar. E eu vou na academia no meu prédio. Aí eu troquei de roupa, desci e entrei. Ah, pronto, eu já cumpri. Ah, puta, mas eu tô aqui, eu vou fazer só. Ah, pô, o equipamento tá vazio ali, eu vou fazer só um. E assim eu fui, de pouquinho em pouquinho. Beleza? Mas sem depender de motivação. Terceira forma do jeito errado. Fazer de forma aleatória e sem registro. Olha só. Eu falei pra você, eu tô aprendendo. Eu estou em processo de aprendizado para ir para academia. Então, muito bem. Eu estou fazendo aleatório? Não. Não. Que dia que eu quero estabelecer esse hábito? Eu quero fazer toda segunda, quarta e sexta. Muito bem. Que hora? Ah, à tarde, 5 da tarde. Então, toda segunda, quarta e sexta, neste horário, eu vou para academia. Não é aleatório. E eu estou em processo de anotar o treino que eu faço. Por quê? Porque do momento em que você registra, você tem como gerenciar, você tem como melhorar. Hoje, eu estou preocupado em fazer um treino excelente. Hoje, não, não estou. Não estou. Hoje, eu estou preocupado, eu estou focado em ir. Em ir. Não em, não em ficar excelente. Tá bom? Beleza. Última forma do jeito errado, que é o que eu comentei com você, aquele lance de você sentir vontade. Por quê? Porque a vontade, nossa, é interessante, porque eu não tenho estudo científico nenhum para te falar isso, tá? Eu vou te falar da minha vivência. Minha vivência é assim. Quanto mais eu faço alguma coisa, mais vontade eu tenho de fazer alguma coisa. É louco isso. É mais ou menos assim. Ah, vou almoçar e todo dia que eu almoço eu como batata frita. Todo dia eu como batata frita. Então tá. O dia que eu não como, eu fico com vontade. Opa! Então o que acontece? Quanto você quer sentir vontade de ler, você quer sentir vontade de fazer alguma coisa, quanto mais você fizer esta alguma coisa, mais vontade você vai ter que fazer, você vai ter de repetir essa ação. Então vamos lá, compartilhando aqui minha tela com você. E deu problema de novo, calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Vamos ver agora. Foi. E compartilhando, vou repassar aqui rapidinho para você o jeito errado, tá? Porque agora nós vamos entrar no passo a passo do jeito certo. Jeito errado, só para amarrar. Tentar criar vários hábitos ao mesmo tempo. Depender de motivação. Fazer de forma aleatória e sem registro. Esperar sentir vontade. Carlos, qual que é a diferença entre motivação e sentir vontade? Minha visão, tá? Motivação é quando você tá empolgadíssimo para fazer, como eu tava quando eu tava gordo, que eu fiquei anos gordo. Toda segunda de manhã eu tava motivadaço para ir pra academia. Tá, e eu me arrebentava, entendeu? Então, motivação e sentir vontade, na minha visão, a diferença é a intensidade. Na motivação você está muito mais motivado e isso passa. E quando você está com vontade, de repente, é uma motivação mais fraca, digamos assim. Mas agora, vamos voltar aqui, porque agora eu vou te passar o passo a passo do jeito certo. Passo a passo para quê? Carlos, passo a passo do jeito certo para você fazer o hábito hoje. Ó, com este passo a passo, se você aplicar este passo a passo na sua vida, o que vai acontecer com você? Você vai conseguir estabelecer um hábito da forma certa e assim, de verdade, isso aqui vai mudar seu jogo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vou passar aqui para você o jeito certo de você aplicar o conceito da repetição na sua vida. Muito bem. Passo número 1. Você vai escolher um hábito para você começar. Ponto. Você quer qual comportamento na sua vida? O que você quer fazer? Você quer 3 coisas ao mesmo tempo. Tá bom, então o que você vai fazer? Você vai escolher uma.
Você vai botar o número 1, depois o número 2, depois o número 3. Por quê? Para você não para você não sobrecarregar o teu cérebro. Vá fazendo uma coisa de cada vez. Eu vou falar para você, você fazendo uma de coisa, você estabelecendo. Vamos colocar o seguinte. Vou dar uma sugestão aqui para você. Estabeleça 3 hábitos em 3 meses. Então você vê 3 coisas, 3 comportamentos que você quer mudar a sua vida. Coloca um por mês. Você faz um até automatizar, depois você faz outro, depois você faz outro. Tá bom? Beleza? Ah, Carlos, por que se você colocar um de cada vez, você tem muito mais chance de sucesso do que se você começar os 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Passo 1, você vai escolher um hábito. Passo 2, você vai definir um gatilho fixo. Carlos, o que é gatilho? Gatilho é lembrete. É muito simples. Gatilho é lembrete. Então vamos supor que você queira estabelecer o hábito da leitura. O que é um gatilho para você? O que pode ser um gatilho para você? O que pode ser um lembrete para você? Você pode usar o local que você vai ler como lembrete. Exemplo, digamos que você queira ler no sofá da sua casa todo dia, 8 horas da noite, depois que você chegou do seu trabalho, que você está tranquilo, você quer estabelecer o hábito de ler ali um capítulo por dia. O que você vai fazer? Você vai deixar o seu livro exatamente no lugar que você vai ler. E no início, minha sugestão para você, coloca um lembrete no teu telefone. Você vai colocar um lembrete no teu telefone assim. Você vai ler às 8 da noite, 15 minutos antes você põe um lembrete. Pum, pum, pum. 15 para as 8, ó, leitura 8 horas. Para quê? Para você já se preparar para a sua leitura. Tá bom? Precisa ser um lembrete no celular? Não. Por que eu falo disso? Porque o lembrete no celular, normalmente, o celular, ele está sempre com as pessoas. Então, quando você coloca um lembrete, um gatilho, ali, isso facilita para você. Ou então, você pode colocar um outro gatilho que, só essa parte de gatilho é um outro, um conteúdo inteiro, só para falar de gatilho. Mas você pode colocar um gatilho de ação. O que é isso? É você falar o seguinte, depois que eu X, eu vou fazer Y. Exemplo, depois que eu tomar banho, eu vou ler o meu livro. Ponto. Se você toma banho todo dia, esse é um gatilho muito fixo, muito bom. Este gatilho, que a gente chama de gatilho situacional, tem que ser, precisa ser, tá? Neste caso, colocado em alguma coisa que você faça todo dia. Você toma banho todo dia? Então tá. Então todo dia, depois do banho, eu vou fazer X. Ponto. Ou então, escovar o dente. Você escova o dente, mas você não tem o hábito de passar fio dental. Então você deixa o fio dental e a escova de dente e você pensa, ou você escreve, se você escrever melhor. Depois que eu escovar o dente, eu vou passar fio dental. Ponto. É isso, tá bom? Nada mais fácil do que isso. Passo 3. Reforce com uma recompensa leve. O que é isso? Do momento em que você fez o comportamento que você disse que ia fazer, você se recompensa. O que é a recompensa? Pode ser as mais variadas coisas, tá? O que eu faço para eu me recompensar? Ontem eu cheguei na academia à tarde e falei, Carlos Henrique, muito bem. Você veio. Ponto. É só isso. É você se parabenizar, é você se recompensar. De repente, você coloca uma música que você gosta, você comemora, tal. Esta comemoração, pequena comemoração, tá bom? O que ela vai fazer por você? Ela vai linkar emoções positivas ao comportamento e vai facilitar muito para você construir o hábito. Beleza? Muito bem. Passo 4. Você vai rastrear a sua repetição. Carlos, o que é isso? Muito simples. Você pega um calendário, eu não tenho nenhum aqui porque eu uso o celular. Mas você pegar um calendário de mesa, calendário de parede, e toda vez que você fizer o comportamento, você vai lá e faz um X. É só isso. No celular tem aplicativo para isso. Você fez o comportamento que você quer transformar em hábito, você vai lá e marca. Eu fiz. Muito bem. Passo 5. Não, antes do passo 5. Por que você vai rastrear? Porque vai chegar um momento que você vai olhar e falar, caramba, eu fiz 15 dias. Nossa, só isso
já vai te dar uma satisfação. Só isso já vai te dar emoção positiva. E uma coisa extremamente importante, emoções positivas ajudam a formar hábitos. Beleza? Mas é tema para outro vídeo, tá bom? E passo 5, por fim, celebre pequenas vitórias. O que é isso? O que seria uma pequena vitória? Pequena vitória para você, de repente, é você... Para mim, o que é uma pequena vitória? Só de eu ir na academia já é uma vitória para mim. Mas para você, que é mais disciplinado do que eu, de repente, você ir uma semana, você ir 15 dias, e você fazer as coisas que você disse que tem que fazer. Ou então, no exemplo da leitura, você se comprometeu a ler uma página, mas você leu um capítulo. Puta que pariu, isso é uma puta vitória. Você celebra. Porque cada vez que você celebra, você tá reforçando o comportamento na sua vida. Então vamos lá, muito bem. Então eu vou aqui compartilhar minha tela com você. Novamente, vamos repassar porque estamos chegando ao final. Então, passo a passo do jeito certo, passo a passo que vai mudar a sua vida, passo a passo que se você aplicar vai melhorar a sua vida hoje. Passo a passo para você aplicar a repetição do jeito certo. Primeiro, escolha um único hábito. Segundo, defina um gatilho fixo. Terceiro, reforce com uma recompensa leve. 4, rastreie a sua repetição. 5. Celebre com pequenas vitórias. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste conteúdo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique. E agora, vou fazer um resumão para a gente amarrar aqui, amarrar essa ideia, para você sair com essa ideia aqui já fixa na sua cabeça, vamos colocar assim, para você conseguir aplicar isso hoje. Então vamos lá, do que é que nós falamos hoje? Nós falamos do papel da repetição na formação do hábito. E o que é a repetição? A repetição é você praticar uma ação consistentemente, no mesmo contexto, até que essa ação se torne automática. É só isso. O que é uma ação automática? Você não pensa mais para fazer. Tá bom, você não pensa mais. Então, a repetição não é você repetir de qualquer jeito. Repetição não é força bruta. Repetição não é você fazer do mesmo modo motivado. Não. Repetição é só você repetir, tá? De forma intencional, que é isso que a gente chama de repetição deliberada. É repetição com intenção, é repetição com estrutura e com consistência, que é o contrário da repetição aleatória, que é você repetir de qualquer jeito, entendeu? Benefícios de você adotar essa ideia na sua vida. Primeiro, consistência emocional e comportamental. Segundo, olha só, vai reduzir a dependência de motivação. Terceiro, facilita a automatização do comportamento. Ou seja, você não vai mais precisar pensar. Quarto, vai construir autoconfiança. Quinto, vai economizar energia mental para você fazer o que realmente é importante. Para você reservar energia mental para você decidir coisas importantes na sua vida, beleza? Mas você pode me dizer, Carlos, puta, mas repetir é chato. E eu falo para você, não, repetir não é chato, repetir é libertador. Por quê? Porque quanto mais você repete, mais automático fica. E quanto mais automático fica, mais espaço mental para coisas realmente importantes você vai ter na tua vida. Você pode me dizer, Carlos, eu preciso... Tá, repetir é legal, mas se eu não variar, eu me entedio. Eu vou falar uma coisa para você. No mundo em que nós vivemos, tá? Se você quiser ter sucesso em qualquer coisa, não importa, você vai precisar repetir durante um tempo. Lembra do seguinte, eu presumo que você que esteja me vendo sabe ler e sabe escrever. Tá? E você repetiu isso durante muito tempo até você dominar a leitura, até você dominar a escrita. Então você vai precisar repetir. Terceiro, você pode me dizer, Carlos, mas se eu repetir e não ver resultado, eu vou desanimar. E eu vou falar para você o resultado que você vai ver. Presta atenção. O resultado, a grande consequência da repetição é a automatização do comportamento. Quando você não precisar mais pensar, aí está o teu resultado. Muito bem, jeito errado de aplicar essa ideia. Jeito errado de você aplicar a ideia da repetição. Presta atenção. Tentar criar vários hábitos ao mesmo tempo. Segundo, depender de motivação ou de você sentir vontade. Jeito errado número 3. Fazer de forma aleatória, em horários e dias separados, e você não manter registro. Passo a passo do jeito certo. Passo 1, você vai escolher um único hábito para você começar. Passo 2, você vai colocar um gatilho fixo para você. Que gatilho? O gatilho que você quiser. O que é gatilho? Gatilho é um lembrete.
Tá bom para você lembrar de fazer o hábito. Terceiro, você vai reforçar com uma recompensa leve. O que é? Você vai comemorar quando você fizer. Passo 4, você vai rastrear os dias que você fez, porque isso vai te dar muita satisfação pessoal. Passo 5, toda vez que você tiver uma pequena vitória, e para mim, tá? Que eu falei para você, quando eu vou para academia já é uma pequena vitória, você vai celebrar as pequenas vitórias. Por quê? Quanto mais você celebra, mais arraigado o comportamento vai ficar na sua vida. E olha só, estamos chegando ao final desse conteúdo. Olha a qualidade do conteúdo. Eu vou lhe dar 3 opções. Você pode curtir, você pode dar um joinha, você pode dar um like. Para quê? Para você informar para a ferramenta, para o YouTube, que esse é um conteúdo relevante para você. Ponto 2. Coloca aqui embaixo que comportamento que você quer transformar em hábito, que você está com dificuldade. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Ponto 3. Se esse conteúdo aqui não ajudou você, o que eu duvido, eu duvido. Então, se não ajudou você, de uma coisa, eu, Carlos Henrique, tenho completa, total e absoluta certeza. Você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, então compartilhe o vídeo, tá bom? Vamos compartilhar conhecimento de qualidade. Manda para alguém que você acha que poderia se beneficiar, tá bom? Então, olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. É um prazer enorme eu estar aqui, porque eu adoro fazer isso, tá? E eu te vejo, como sempre, na próxima live ou no próximo vídeo. E lembre-se, domine seus hábitos, domine sua vida.